Fala, inevitável! É claro que não tem como a gente negligenciar um assunto como esse, né? Não tem como a gente olhar para o outro lado, não tem como a gente fingir que não acontece. E a gente se preparar para um momento como esse é tão importante quanto a gente se preparar no quesito teórico para a prova de residência médica. Mas, Thiago, por que eu deveria me preocupar, em dominar a ansiedade no meu ano de preparação, em dominar esse sentimento que já aconteceu algumas vezes ao longo da minha vida, aí, de repente durante a faculdade, pré-prova ou na época de vestibular? Por que eu deveria tanto assim me preocupar em dominar isso desde agora, desde o início do ano? Se, Thiagão, eu acabei de voltar de férias aqui e eu tô mais tranquilo que pato na lagoa, né? Fala, Lívia, tudo bem? Gui, Joane, Tabata, tudo bem? Muito boa noite. É essencial que a gente domine isso desde o início do ano, porque em algum momento isso vai acontecer. E o que acontece é que não dominar a ansiedade e ceder muitas vezes para isso que acontece e deixar isso virar uma bola de neve, deixar isso virar um espiral negativo, né, faz com que muitas das pessoas fiquem pelo meio do caminho em um ano de preparação para a residência. Esse é um dos maiores motivos de desistência da metade do ano para frente, por exemplo. Porque a pessoa, além de se esgotar fisicamente, mentalmente, ela também se esgota psicologicamente, né? Ela não tem mais cabeça para continuar trilhando aquele caminho. Isso vai acontecer por vários motivos, né? Por vários motivos. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui hoje. Fala, Danilão. Fala, Gil. Tudo bem? Porque a gente precisa reconhecer, tá? A gente precisa reconhecer o que leva a gente a ficar ansioso em ano de preparação. E uma vez que a gente reconhece esse motivo-chave, essa raiz do problema dessa ansiedade, a gente pode agir sobre ela de uma forma mais incisiva, de modo a que ou ela nunca mais aconteça, ou uma vez que ela aconteceu ali na minha rotina de estudo, eu vou lá e tiro ela de uma vez. Mas primeiro, antes da gente começar a falar sobre esses motivos, né, que fazem com que a gente fique ansioso em um ano de preparação, eu quero saber quem de vocês fica ansioso só de pensar em prestar uma prova de residência médica. Conta pra mim aqui no chat. Quem de vocês fica ansioso só de pensar em prestar uma prova de residência médica? Aquele dia chegando. Quem de vocês fica ansioso? Manda pra mim aqui no chat. Manda pra mim aqui no chat. Fala, Tainara. Fala, Mica. Mari, Thaís, Ana. R1 de ortop foi pesado. É pesadíssimo mesmo, ó. Mica falou que ela, Lê, Bru. Boa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No meu primeiro ano de preparação, esse quesito de ficar ansioso com as coisas que aconteciam foi um desastre. Agora, no segundo mesmo, me preparando para isso me pegou de calças curtas, principalmente ali no momento que era mais delicado da minha preparação, que era a hora da prova no final do ano, propriamente dito. Então, a gente se preocupar com isso desde já e se preparar é essencial, tá? Agora, o que pode me deixar ansioso em um ano de preparação, Thiago? É claro que existem as bases fisiopatológicas da doença de fato, mas a gente precisa começar a reconhecer alguns gatilhos de ansiedade, né, na rotina de estudos propriamente dita, na programação de estudos propriamente dita. Porque se a gente identifica isso, a gente consegue agir sobre isso, de modo a não acontecer, ou se acontecer, a gente já corta pela raiz. Mas, Thiago, o que vai me deixar ansioso em ano de preparação? Primeira coisa, imprevisibilidade. A primeira coisa que vai te deixar ansioso em um ano de preparação para residência é imprevisibilidade. Eu andei falando com muita gente recentemente, principalmente sobre o pessoal que está começando a estudar no 5º ano, no 6º ano, ali no internato e quer montar seu próprio cronograma, né? E essa galera, quando vem falar comigo, chega e fala assim, eu vou estudar ali conforme eu vou vendo no internato. Mas veja, por mais que você já tenha essa percepção de que você vai estudar ali com o que você vai ver no dia a dia do internato, isso fica muito vago, né? Isso fica muito imprevisível. Quantos temas eu vou ver no internato no dia a dia? Desses temas, quantos temas eu vou estudar no meu dia a dia ali? Um dia eu vou estudar quantos temas? Numa semana eu vou estudar quantos temas? Deixar solto isso, né? Deixar solto de, eu vou vendo ali conforme for rolando no internato. Isso torna a tua rotina imprevisível. A gente não sabe se na tua semana de estudo vai ter 5, 10, 15, 20 temas. E justamente essa imprevisibilidade do que vem pela frente, você está no domingão ali, você não consegue relaxar. Porque você sempre fica pensando, o que será que vai vir essa semana?
Quanto será de carga de estudo eu vou ter? Quanto? Porque você não parou em nenhum momento antes para determinar como seria essa rotina propriamente dita. Você trazer essa imprevisibilidade para a tua rotina te deixa sempre preocupado com o próximo passo, porque ele não foi planejado. Esse é um primeiro grande ponto. Eu te falei que existem 5 pontos que podem gerar ansiedade na tua rotina de estudo. O primeiro deles é a imprevisibilidade. A gente vai falar sobre como resolver isso, então guarda esse ponto. Agora, o segundo ponto é aquele mito, né? Aquele mito do meu máximo. Vou dar meu máximo. Por que o mito do meu máximo, Thiago? A partir do momento que você rege o teu dia a dia do estudo pelo vou dar o meu máximo, vou estudar o meu máximo, vou fazer o máximo de questões, vou estudar o máximo de horas, o máximo de flashcards, o máximo de páginas de leitura, você fica à mercê de uma coisa subjetiva e, de novo, de uma coisa imprevisível. E sabe o que acontece quando você adota essa postura de vou estudar o meu máximo? O que acontece é que esse máximo nunca chega. Porque sempre dá para ir mais um pouco, sempre dá para ir mais um pouco, sempre dá mais para ir mais um pouco. A não ser que você durma sobre as páginas, sempre vai ter mais um pouco, né? E o que acontece é que, por ficar com essa mania, né, por ficar com essa postura de máximo, você acaba negligenciando outras coisas na tua rotina. Então, muitas vezes, para aquele período do ano, você já teria estudado o suficiente naquela semana, mas por não ter estabelecido o quanto seria ali, tornado imprevisível e deixado à mercê do meu máximo, você acaba sempre preenchendo todas as suas horas do teu dia de estudo, o que tira todos os momentos para as outras áreas da tua vida, a gente vai falar sobre isso. E você sempre, por mais que encha todas as horas do teu dia pelos estudos, você vive com essa percepção de, eu poderia ter dado um pouco mais, eu poderia ter dado um pouco mais, eu poderia ter dado um pouco mais, porque o máximo, ele é subjetivo. E se você está sempre preenchendo todas as horas do seu dia com estudos, não sobra tempo para você. Não sobra tempo para você fazer as suas coisas ali no dia a dia. E é claro que uma rotina como essa, invariavelmente uma hora ou outra, você vai começar a ficar com a cabeça difícil de se conviver. Você vai ficando cada vez mais ansioso. Porque você está preenchendo sempre sua hora ao máximo, mas o máximo nunca chega. Porque você nunca estabeleceu o quanto seria isso. De novo, a imprevisibilidade. Agora, existe uma terceira coisa. Que faz com que a ansiedade esteja presente. Exatamente, Buru, mais que subjetivo, porque o inconsciente ainda sabota demais. Exatamente. Se a gente não traz de forma palpável, se a gente não delimita de forma objetiva, né, o que a gente vai fazer, a gente sempre fica à mercê dessa sensação subjetiva de deu, não deu, será que foi, será que não foi, será que era meu máximo ou será que cabia mais? E isso gera essa sensação de inquietude constante. Né? Agora, existe uma terceira coisa que pode fazer com que você se torne ansioso no teu dia a dia do estudo. Não sei se você já ouviu aquela expressão, né? A ansiedade é o excesso de futuro, enquanto a depressão é o excesso do passado. Por mais que exista mais coisa ali por baixo, eu quero que você preste atenção na primeira parte dessa frase. A ansiedade é excesso de futuro. E por que isso pega todo mundo no pé durante o ano de preparação para a residência? Por que isso deixa muita gente ansiosa durante o ano de preparação para a residência? Porque essa pessoa ela fica constantemente focando só lá na frente, só no resultado lá na frente, só na aprovação lá na frente e esquece de olhar para o hoje. Essa pessoa fica pensando constantemente nos 85% que ela tem que alcançar lá na frente e esquece de ver qual que foi o progresso hoje. Essa pessoa só fica preocupada em onde vai ser o local de prova lá na frente e esquece de onde ela está hoje. Se preocupar somente com o destino, sem olhar com carinho para cada passo do caminho, é o que faz com que essa antecipação de futuro constante faça com que a gente não consiga reconhecer o progresso no presente. E faz com que, de novo, a gente fique projetando sempre uma coisa inalcançável. E se é inalcançável, a gente fica com aquela inquietude. Se a gente fica inquieto, a gente pode
fica ansioso. Então esse excesso de projeção no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no final do ano, te gera essa sensação de ansiedade. Mas, Thiago, você está me falando para não planejar? Você acabou de falar que imprevisibilidade é uma das coisas que pode me deixar ansioso em um ano de preparação. Sim, mas eu não estou falando para você não se planejar. Eu estou falando que sim, você deve parar uma vez na semana, por exemplo, para planejar a tua semana. Parar uma vez no mês para planejar o teu mês. Parar algumas vezes no ano para planejar o teu ano. Mas isso não é todo santo dia. E o problema das pessoas é que elas passam todo dia, o dia inteiro, projetando o futuro sem olhar para o presente. Ela fica olhando para o 85 enquanto ela subiu do 52 para o 55 e ela não se reconheceu. Ela não viu esse progresso. Enquanto se ela tivesse um olhar para o presente, se ela tivesse um olhar para o progresso ao invés da vitória lá no fim, constantemente, se ela conseguisse focar mais no hoje, com certeza ela seria uma pessoa menos ansiosa. Então, a quarta coisa que vai te gerar muita ansiedade durante o teu ano de preparação é justamente esse excesso de antecipação do futuro. É ficar sempre se projetando lá, quando hoje é muito mais bonito. Você já parou para conversar com alguém que conquistou qualquer coisa grandiosa assim na vida? Qualquer coisa que você julgue grandiosa e que provavelmente ela também, quando ela chegou lá, ela conquistou. Eu não vou te falar todas porque a generalização sempre é ingrata, né? Mas eu posso te garantir que a maioria das pessoas vão te dizer que a melhor parte não é o resultado que vem no fim do caminho, e sim o caminho propriamente dito. Então por que a gente vive com essa projeção interminável, infindável do futuro, enquanto a gente não vive o presente? Com essa projeção constante que só gera esse estado de inquietude, de antecipação de uma coisa que está longe. E que se está longe não é alcançável. Se não é alcançável, você não tem como influenciar diretamente lá agora e isso te gera ansiedade. Excesso de antecipação do futuro. Pega isso, que a gente vai falar sobre como resolver. E o quinto grande ponto que vai te gerar um estado de ansiedade durante o ano de preparação, se você não tiver atenção, se você não estivesse nessa live que a gente está fazendo aqui agora, é justamente negligenciar todas as outras esferas da sua vida que não são estudos. É negligenciar todas as outras esferas da sua vida que não são estudos. Vocês lembram que a gente acabou de conversar, né, sobre aquela pessoa que fala que vai estudar o máximo aquela semana? O que acontece? O máximo ele nunca chega, ela enche todos os dias da semana, todas as horas do dia da semana de estudos e ela não vai na academia, ela não tem vida social, ela não vê a família no final de semana, ela não para 15 minutinhos para ver aquele livro que ela gosta de ler, ela não para um dia na semana sequer para ver aquele episódio de uma série que ela sempre adorou. E o que acontece é que nesse excesso de estudos e falta de tempo para si, uma hora a conta chega. Veja bem, o teu foco em ano de preparação para a prova de residência deve sim ser a aprovação. Mas você precisa reconhecer que cuidar dessas outras áreas da tua vida também fazem parte da preparação. Também fazem parte da preparação. O carro não funciona só com gasolina. O carro precisa de alguém para dirigir, água no radiador, precisa da parte elétrica funcionando. Você já tentou dirigir um carro sem bateria? Precisa do pneu cheio. Precisa do freio de mão abaixado, né? Precisa de uma marcha engatada. O teu estudo para preparação para residência médica, a tua aprovação na residência médica, ela não vai acontecer só baseada em estudos se todo o restante tiver negligenciado. Priorização é uma coisa, fechar os olhos para todo o restante é outra. E é isso que a gente precisa ter atenção em um ano de preparação. Fala, Brenão, faz sentido? Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Manda sim ou não aqui no chat que eu quero saber. Faz sentido sim ou não? Essa atenção que a gente precisa começar a ter.
Porque eu vou te falar uma coisa. Em um ano de preparação, esteja você no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano de preparação, a gente sempre começa o ano no gás. A gente sempre quer entregar mais e mais e mais e mais, mas a gente esquece que o mais é só uma parte do todo. E a gente esquece que o mais não vai acontecer se todo o restante do todo não estiver alimentado. Se todo o restante do mais não estiver alimentado. Boa, Brunão mandou muito, Thaís falou demais, Brenão falou faz, boa, fala Mate, fala Nath, beleza, boa noite. Então essa atenção para as outras esferas que também alimentam o teu ser, né? Também alimentam a tua saúde mental, a tua saúde espiritual, a tua saúde física, elas são essenciais no ano de preparação. Já tem estudo científico de sobra, por exemplo, comprovando que quem dorme melhor, quem dorme mais horas e com uma qualidade maior, né? Essa pessoa ela aprende mais, ela retém mais e ela leva mais a longo prazo. Então por que a gente vive naquela dia, vou dormir 4 horas para estudar mais? Não vai funcionar, você não vai absorver o que você está estudando. E o que é isso? Negligenciar outra esfera que não seja os estudos. A gente deve ter esse cuidado integral e a gente vai falar sobre isso. Porque a gente vai entrar agora. A gente falou qual que é a importância de você ter esse olhar, né? Ter esse olhar, de ter esse cuidado desde o início da preparação. De cultivar isso na tua mentalidade, nas tuas experiências do dia a dia, no teu feeling ali dos estudos, de saber até onde você vai, até onde você deve ir, como você deve programar para que você consiga se desenvolver de modo saudável ao longo do ano. A gente falou da importância disso. A gente falou sobre os 5 pontos que mais vão te dar ansiedade em um ano de preparação. Imprevisibilidade, antecipação do futuro, o mito do meu máximo, né? Negligência das coisas extra-estudos. A gente falou de 4 porque faltou o 5º. Sabe qual que é o 5º? Alguém chuta? O que mais pode te causar ansiedade em um ano de preparação para a residência? 5º e último ponto. Comparação. Comparação. Quantos de vocês, quando estavam estudando, caso não seja o teu primeiro ano de preparação, ficaram se comparando com quem estava do lado, com quanto o outro estava estudando, com quanto o outro estava fazendo, com quanto o outro estava acertando? E nessa comparação constante com quem está do lado, gera-se uma ansiedade. Porque se você tá para trás, você quer chegar a ficar igual. Se você tá igual, você quer ficar maior. Se você tá maior, você não quer perder essa posição. Não existe ganho na comparação. Já parou para perceber isso? Se você tá atrás, você quer chegar igual. Se você tá igual, você quer chegar na frente. Se você quer chegar na frente, você quer aumentar a distância. Não existe ganho na comparação. E eu vou te falar uma coisa. Comparação em estudo para a prova de residência médica não é nada objetivo, tá? Totalmente subjetivo. Por quê? Você pode pegar duas pessoas que estudam a mesma quantidade de horas. Isso quer dizer que as duas pessoas estão estudando igual? Não, porque o método pode ser diferente. Você pode pegar duas pessoas que estão estudando a mesma quantidade de tempo e que estão usando o mesmo método. Isso significa que as duas pessoas estão aprendendo igual? Não. Porque uma pode ter uma base mais forte de um assunto e outra base mais fraca. Subjetivo. Você pode pegar duas pessoas que estão estudando a mesma quantidade de horas, que estão usando o mesmo método e que tiveram a mesma base teórica antes de estudar esse assunto. Isso quer dizer que as duas estão aprendendo igual? Não. Porque uma pode ter tido uma notícia triste na noite anterior, ficou ansiosa, não conseguiu dormir, prejudicou o foco no outro dia seguinte, enquanto a outra estava totalmente descansada, com foco total ali na hora. A comparação em estudo de prova
de residência médica. É totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Ah, Thiago, mas e o resultado de simulado? Isso não é mais objetivo? Elas podem estar tendo o mesmo esforço, chegar no simulado, o resultado ser diferente, porque uma aprendeu mais um assunto que não foi tão cobrado, outra aprendeu mais um assunto que foi cobrado. E aí A vai melhor que B. E o que acontece no próximo simulado, mantendo-se a mesma constância, B pode ir melhor que A, porque lembrou mais dos temas que estavam lá, enquanto A lembrou menos. Subjetivo. Então, se existe algo tão inconstante interpreparações, por que você fica se comparando tanto com o cara que está se preparando do teu lado, com o cara que está estudando do teu lado? Por que você até hoje pensava que você precisaria se comparar com quem está do teu lado? E a gente vai falar sobre como não fazer isso. Sobre como cortar isso pela raiz. E se você vinha fazendo isso até então, como a gente para de fazer isso a partir de hoje. Como a gente para de fazer isso a partir de hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês antes da gente começar a entrar nessas chaves, nessas 5 chaves que evitam a tua ansiedade num ano de preparação para residência médica. Por que estão acontecendo todas essas lives diárias aqui no Instagram? O que está acontecendo é que está acontecendo uma preparação para uma coisa que virá adiante. Está acontecendo a sedimentação de uma base para algo maior que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. Uma sala fechada, exclusiva para poucas pessoas no Zoom, onde a gente vai fazer o evento As Chaves da Aprovação. Onde eu vou te entregar as 3 maiores chaves para você ser aprovado. E é claro que se você ainda não se inscreveu no evento, ao terminar essa live, ainda não acabou, você vai entrar no link da bio para se inscrever, tá bom? Tudo isso que a gente está fazendo é uma preparação para algo maior. E se todo esse conteúdo nos últimos 39 dias tem sido entregues como uma preparação, você imagina o que vai vir lá na frente. Tá? Mas voltando para o que a gente estava falando. Como vocês acham que se vence a imprevisibilidade na tua rotina de estudos? Manda para mim aqui no chat. Como vocês acham que se vence a imprevisibilidade numa rotina de estudos para residência médica? Manda para mim aqui no chat. Manda para mim aqui no chat. Como vocês acham que se vence a imprevisibilidade em uma rotina de preparação para residência médica? 2 coisas. 2 coisas essenciais, tá? Essenciais. A primeira delas é um cronograma, mas um cronograma bem descrito, um cronograma bem objetivo, um cronograma bem detalhado. Aí o Brunão falou planejando. Exatamente, o cronograma é uma forma de planejamento, certo? Como é que eu tiro essa imprevisibilidade? Um planejamento, um cronograma ali na tua rotina de estudos. E quando eu falo cronograma, tá? Eu não estou falando só de quantas apostilas você vai ver na semana. Esse é o primeiro passo, né? Você determinar quais são as apostilas que você vai ver na semana, para quem faz cursinho de cronograma flexível, por exemplo, é essencial para tirar esse quê de imprevisibilidade que tanto vai te causar ansiedade em um ano de preparação. Então o primeiro passo é justamente você trazer um cronograma para o teu dia a dia bem delineado. Quais são os temas que eu vou ver na semana? O que eu vou fazer durante a minha semana de estudo? Qual é o meu cronograma de estudo aqui? Quais estratégias eu vou usar em cada dia? Certo? Uma vez que você traz esse quê de planejamento, de cronograma, de organização para a tua rotina, de que você consegue visualizar o que vai vir no dia seguinte, o que você tem que fazer no dia seguinte, você tira esse quê de ansiedade no dia a dia dos teus estudos. Você tira essa imprevisibilidade que te deixa tão inquieto. Você tira tudo isso que te deixaria ansioso desde o primeiro dia de preparação. E talvez você não percebesse. Porque talvez você não tivesse essa ótica até hoje. Talvez você não tivesse virado essa chave até hoje. Mas essa é só a primeira. Você precisa, então, dentro do teu planejamento, ser bem objetivo, tá? Vou estudar conciliando com o meu internato? Tudo bem, perfeito, é isso que você tem que fazer. Agora, quantas apostilas, quais temas, qual semana?
Uma vez que você determina isso, fica muito mais fácil, você tem previsibilidade, você não fica mais ansioso com o teu cronograma. Agora, sem saber se vão ser 5, 10, 15, 20 temas na semana, aí fica difícil. Aí não tem quem não fique ansioso, entendeu? Agora, eu te falei que eram duas coisas que tiravam a imprevisibilidade da tua preparação. O primeiro, um cronograma, um planejamento. E a segunda tem tudo a ver com o segundo ponto que a gente falou há pouco. Você lembra que quando eu estava falando de motivos que geram ansiedade na tua preparação, tinha aquele mito do meu máximo, né? O que leva a tua preparação o que leva a tua ansiedade na preparação para a residência é aquele mito do meu máximo. Existe uma estratégia que te traz tanto previsibilidade no teu dia a dia, quanto quebra de uma vez por todas esse mito do meu máximo constante. Isso se chama meta. Meta. Exatamente, meta. Você ter uma meta de quanto você vai ter que fazer naquela semana tira a imprevisibilidade de até onde eu vou. Você ter uma meta bem estabelecida naquela semana tira esse mito do meu máximo constante. Você sabe até onde você tem que chegar. Você sabe que a partir dali não é necessário. E que você pode até ir, mas que realmente você está fazendo um a mais. E que não é absolutamente necessário para você se sentir saciado nos teus estudos, para você sentir que está no caminho correto. As metas dentro da tua preparação, ela tem a função de te provocar a fazer mais, de te trazer previsibilidade do quanto fazer e de te mostrar a hora de parar. A hora de você falar para você mesmo, Renan, já deu nessa semana, vai lá, vai puxar um ferro. Nai, deu essa semana, pode assistir aquele teu episódio de 1899 lá. Luizão, bateu a meta essa semana? Pode marcar aquele churrasco com o pessoal que você queria marcar. A meta, ela te mostra qual é o exato ponto a partir do qual é só ganho. E ganho em todos os sentidos. Se você continuar estudando mais um pouquinho, é ganho. Se você parar para fazer um treino, você tá tranquilo, é um ganho. Se você parar para ficar com a tua família, você tá tranquilo, é um ganho. Então veja os 3 pontos essenciais de uma meta. Quais são as 3 funções dela na tua rotina? Provocar, certo? Provocar, tornar previsível e te mostrar onde já deu, onde você pode parar. Fez sentido sim ou não? Manda pra mim aqui no chat. Fez sentido sim ou não? Manda pra mim aqui no chat. Manda pra mim aqui no chat. Fez sentido sim ou não? A gente falou sobre 2 estratégias, então, que cortam pela raiz 2 grandes motivos de ansiedade em um ano de preparação para residência médica. Boa, Tá, boa, Nai, boa, Renanzão, isso aí, boa, Mate, boa, Brunão, isso aí, pessoal, vamos pra cima. Chinela tá cantando hoje, hein? Falamos de 2 estratégias, então, que vão cortar pela raiz 2 grandes motivos de ansiedade na tua preparação. Um planejamento, um cronograma, uma objetividade dentro da tua rotina para tirar o que de imprevisibilidade e metas bem estabelecidas, aplicadas dia a dia, semana após semana, mês após mês, para te provocar, trazer a previsibilidade e te mostrar a partir de onde você já pode parar e pode descansar, certo? Agora, eu te falei também que um dos grandes motivos de ansiedade em um ano de preparação é aquele excesso de futuro. É aquele excesso de futuro. Aquele excesso de projeção de um objetivo que está lá na frente e você ainda está longe de chegar, sem não olhar para onde você está hoje. É aquele olhar para a linha de chegada sem olhar cada passo do caminho. É aquele se importar com quem você quer ser, sem olhar quem você tem se tornado ao longo do processo. E a chave para você sair desse excesso de futuro é justamente focar no hoje. Focar no progresso, focar em quanto você tem melhorado, focar no quanto você tem feito, focar no que dá para você melhorar, no que dá para você mudar hoje. Mas, Thiago, como é que eu trago esse estado de presença para o hoje? Você precisa voltar a sua atenção para o que está acontecendo agora. Em vez de ficar focando nos 85% que você tem que bater lá na frente, começa a focar. Quantos por cento eu fiz essa semana? Quais foram minhas piores apostilas dessa semana? Quais foram minhas melhores apostilas dessa semana? Em quais eu consegui subir o percentual de acerto na revisão? Em quais eu desci um pouco o percentual de acerto na revisão?
Pô, como é que foram meus treinos aqui durante a semana? Consegui ir pra academia? Consegui fazer um aeróbico? Puxar um ferro? Como é que foi minha alimentação essa semana? Eu consegui não ceder aquele instinto de ficar comendo chocolate todos os dias? Cara, como é que foi minha rotina matinal essa semana? Eu consegui acordar no horário que eu quis todos os dias? É trazer a atenção e a observação para o que acontece hoje, para o que está sob seu controle. A partir do momento que você foca no que está sob seu controle, no que pode ser melhorado hoje, nas formas como isso pode ser melhorado hoje e como você quer cultivar esse resultado para vê-lo amanhã, quando o amanhã se tornar hoje, é a partir do momento que você traz o olhar para o agora, para o que está sob seu controle, que você tira essa projeção excessiva do futuro, que você tira esse foco de ansiedade da tua rotina. Porque daí as pessoas vão chegar em você e vão falar assim, você viu que saiu o edital de não sei onde? Você vai falar, cara, prova daqui 2 meses, tô focado no agora. Meta essa semana é essa, minhas melhores apostilas essa semana foram essas, piores foram essas, eu posso melhorar nessas aqui desse jeito. Vou acordar mais fácil de manhã se eu fizer isso daqui, minha rotina matinal eu posso melhorar desse jeito. Pô, hoje eu fui melhor que ontem nisso daqui, ó. Você tira a projeção do futuro e traz o foco para o presente. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém melhora nada. Nem na preparação para residência, nem em qualquer outra área da vida, se não tiver um foco no presente. Se ficar projetando só no futuro... Porque pode te falar uma coisa? A grande chave do progresso, a grande chave da melhora, está no ajuste fino. Nas pequenas chaves que você vira dentro da tua rotina. A grande chave do progresso da melhora está no ajuste fino. E só consegue ver o ajuste fino quem observa, quem presta atenção, quem tem esse olhar no que está fazendo hoje. Porque senão as pessoas entram no modo automático, só esperando o final do ano chegar para fazer a bendita da prova lá e não ver o que está fazendo agora, qual que está sendo a rotina de estudos agora, o que dá para ser melhorado agora. Vive no automático. E num automático de ansiedade, porque só está projetando o futuro, e não consegue observar o ajuste fino que dá para ser feito hoje, que viraria uma chave absurda na preparação dessa pessoa. Trazer o olhar para o hoje é essencial. Essencial. E quem está vos dizendo isso é uma pessoa que tinha antes uma atenção absurda, somente focada no futuro. E que hoje eu busco trabalhar isso com 2 estratégias. Você já deve ter me visto postar aqui o Big Win e Big Thanks, né? É uma forma minha de me trazer para o presente, é uma forma minha de focar no que está acontecendo hoje. E a gente pode falar sobre isso em algumas lives à frente. Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Manda aqui no chat. Tirar essa projeção do futuro, trazer a atenção para o presente, faz sentido sim ou não? Manda aqui no chat para mim. Terceira chave que a gente falou. Existem mais duas. Porque você lembra que eu te falei que um grande motivo... Ó, a Thaís falou que fez sentido. Boa. Isso aí. Boa. Eu gosto quando a gente tem essa interação. Porque dá pra saber exatamente o que tá fazendo sentido e o que não tá. O que precisa mudar, o que não precisa mudar. Onde a gente precisa chegar com o que a gente tá conversando aqui. Isso aí. Valeu, tá? Boa, Renan. Boa, Brunão. É isso aí. Agora, eu te passei 3 chaves para você lidar com a ansiedade dentro da tua preparação para a residência. Primeira, organização e um cronograma objetivo. Segundo, o estabelecimento de metas que te desafiem, que te tragam previsibilidade e que te mostrem até a partir de onde você pode parar. Terceira, foco no presente, foco no que está acontecendo hoje, no que você pode melhorar hoje. E a quarta chave é sobre aquilo que a gente conversou, que
você precisa ter uma preparação mais holística. E o que quer dizer holístico? Holístico aqui não tem nada a ver com signo, essas coisas meio doidas aí. Talvez vocês manjem de signo, eu não sei nada. Holístico é uma visão integral sobre a sua preparação em meio à totalidade da tua vida. Holístico é ver o todo. É ter esse olhar não só para o que você está fazendo aqui dentro dos estudos, mas no extra. Pô, se você já percebeu que você rende mais quando você vai na academia, quando você dá uma corrida, quando você faz uma bike, por que diabos você está pensando em negligenciar isso no ano de preparação para a residência? Não faz sentido. Sabe o que faz as pessoas abrirem mão do restante da vida pelo objetivo da residência? É insegurança. Insegurança. E não tem problema nenhum você se sentir inseguro. Agora, o problema é uma vez que você reconhece que isso é só por insegurança, você precisa bater de frente com esse sentimento. Você precisa olhar ele com calma e falar, pô, já percebi que é isso que está me ferrando aqui nas outras áreas da minha vida. Como é que eu deixo isso de lado? E o que eu ponho em dia aqui? Você já percebeu que você rende mais se você vai, que seja meia hora numa academia, meia hora correr, meia hora fazer bike? Faça! Não tem por que deixar isso de lado no ano de preparação, não faz sentido. E deixar isso de lado não só vai fazer com que você renda menos no teu estudo no dia a dia, como isso vai tirando o seu gás ao longo de todo o ano. Isso vai tolhindo o seu gás ao longo do ano. Isso vai cortando tudo que você tem. Você precisa ter essa visão mais holística na tua rotina e entender que parte do teu resultado também vem de coisas que não são feitas na mesa de estudo. Entender que o teu exercício físico faz parte desse resultado. Entender que no final de semana você encontrar com o pessoal faz parte desse resultado, porque cuida da tua saúde mental. Você entender que no almoço de domingo você ir na casa da tua avó faz parte desse resultado, porque você está cuidando do teu social, você está cuidando da tua saúde mental. Você entender que você lê aqueles 15 minutinhos daquele livro que você queria tanto ler no final da noite, isso faz parte do teu resultado. Porque isso amplia seus horizontes. Você entender que aquelas 6, 7 horas de sono à noite fazem parte do teu resultado. Porque é a partir do descanso que você sedimenta o que você estudou e que você cria espaço para estudar mais. É você ter essa visão holística e entender que todos esses outros componentes têm um papel dentro da tua preparação. Tem um papel. E você se permitir, na realidade, viver todo esse restante, né? Sem a culpa de que deveria estar estudando mais. Alguém já sentiu essa culpa e achou que devia estar estudando mais? Manda pra mim aqui no chat. Sejam sinceros, tá? Alguém já saiu com os amigos e falou, puta, devia estar estudando, cara. Ou se não foi na academia e falou, puta, devia estar estudando. Ou se não foi assistir um episódio de uma série e falou, puta, devia estar estudando. E eu estou falando aqui, não das pessoas que fazem isso todos os dias, né? Assistir série todo dia, sair todo dia. Não, tô falando de você. Se você tá aqui num domingo à noite comigo, 8h40, é porque você tem compromisso com o teu resultado, certo? Se você não tivesse compromisso, você não tava aqui. A Thaís falou que muito, Brunão falou que demais, Tawane falou sempre, Thaís falou que dorme pensando em estudar, estuda pensando em dormir. Exatamente. Porque a gente não entende, a gente não se deixa entender e não se permite viver essas outras áreas e entender que tudo isso soma para o teu resultado. Tudo isso soma para o teu resultado. Então a quarta chave para você não ficar ansioso no ano de preparação, para você não ficar ansiosa no ano de preparação, se você já estava começando a ficar, você já entendeu que você tem que olhar para isso, é ter essa visão mais holística da tua vida, da realidade, não é da tua vida diante da preparação, é da preparação diante da tua vida. Porque a preparação é uma parte do todo. Lembra que a gente falou isso na última live? Do Unlock e Aprovação? Uma parte do todo. Agora,
existe uma quinta e última chave para evitar ansiedade durante o teu ano de preparação para residência. Uma quinta e última chave, que a gente falou sobre comparação, né? A gente falou sobre comparação. É natural do ser humano se comparar, tá? É natural do ser humano se comparar. Natural. O que acontece é que muitas vezes isso é feito pelos motivos e das formas erradas. Na maioria das vezes isso é feito pelos motivos errados e da forma errada. Eu vou te passar uma chave. Para você levar com você até teu último dia de preparação. A tua única comparação deve ser com você mesmo. A tua única comparação deve ser com você mesmo. Como você estava ontem, como você estava semana passada, como você estava mês passado, como você estava ano passado. Essa deve ser a sua métrica de comparação. Porque se você, ao se comparar com você ontem, você estiver melhor, você está no caminho certo. Se você comparar semana passada e você estiver melhor, você está no caminho certo. Mês passado, você está no caminho certo. Vocês lembram? A gente já falou sobre ficar comparando palco e bastidor. É exatamente esse o papo. É você largar essa comparação com quem está do lado e olhar para trás. É você mudar o sentido do olhar. Ao invés de olhar para frente no futuro, você está trazendo para o hoje, para o agora. Ao invés de você olhar para o lado, você olha para trás e se compara com quem você era lá atrás. Essa é a chave. E nessa comparação, é lógico que não dá para você ser subjetivo. Tem que ser objetivo, tem que ter métrica, tempo de estudo, número de questões, percentual de acerto. É tudo isso. Mas veja, você não está comparando a sua nota de simulado com a sua nota do cara que está do teu lado. Que de repente dormiu melhor ou estudou melhor naquela semana e lembrou uma coisa que você não lembrou. Você está comparando com você ao longo do tempo, com o seu último resultado de simulado. É aí que está a chave. Porque se você está se comparando com você, você consegue ter uma linha do tempo do que você fez, identificar o que você fez errado, o que você fez certo e começar a consertar as coisas dali em diante. Essa é a chave. Parar de olhar para o lado, começar a olhar para dentro e para trás. Parar de olhar para o lado e começar a olhar para dentro e para trás. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Manda aqui no chat. Fez sentido, sim ou não? Manda aqui no chat. Fez sentido, sim ou não? Manda aqui no chat. Hoje a gente falou sobre uma das principais coisas que acabam com qualquer resultado em um ano de preparação para residência. Eu tenho absoluta certeza que você nunca viu ninguém falar sobre isso aqui. Nunca. Porque tá todo mundo focado em hackzinho, né? Preparação é muito maior do que isso. Porque você precisa se tornar muito maior para ter uma boa preparação. Pega essa chave. A preparação é muito maior do que isso porque você precisa se tornar uma pessoa muito maior para ter uma boa preparação. Pega essa chave. E agora duas coisas. A primeira delas. Amanhã, às 5h55 da manhã, voltamos ao nosso horário. A gente tem a nossa live diária, chave 25. Já vou soltar o tema nos stories na sequência. E, fechando essa live, você vai abrir o meu perfil e vai se inscrever no evento As Chaves da Aprovação, que vai acontecer dos dias 23 a 25 de janeiro, no evento fechado, no Zoom, para poucas pessoas. Vai ser pressão. Se vocês acham que 39 dias de preparação já foi conteúdo, vocês não esperam para ver o que vai ter lá dentro, tá? Vai no meu perfil, se inscreve no evento, não perde, dia 23, 24 e 25 de janeiro, não vai ficar gravado, tá? Espero você lá pra gente pegar as chaves, todas as chaves, e abrir as portas das maiores residências do Brasil para que agora elas sejam a sua casa. Se só passa quem é da casa, a gente vai demitir o caseiro, a gente vai lá, abre e entra. Você topa tá nessa comigo? Topa sim ou não? Manda aqui no chat. Topa sim ou não? Manda aqui no chat que já vamos encerrar. Manda aqui. Topa sim ou não? Vamos abrir essa porta? Vamos entrar? Vamos fazer a casa agora ser nossa? Vamos fazer a casa agora ser nossa? Sim ou não, sim ou não, sim ou não, manda aqui no chat. A Nai falou que sim, boa. Isso aí, pessoal, isso aí.
Boa, 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 boa. Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã, às 5h55 da manhã. Um abraço e até mais.